Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, está começando mais um Sala de Imprensa, um videocast pensado para discutir os desafios do jornalismo e da informação na era da ultraconectividade. Eu sou Isabela Garrido e toda semana recebo aqui profissionais de comunicação, pesquisadores ou acadêmicos da área para falar sobre um tema ligado ao jornalismo contemporâneo e sua relação com as tecnologias. Hoje nós vamos conversar com a professora Suzana Barbosa, ela que é doutora em comunicação da UFBA e também professora, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia e do Pós-Com. É investigadora e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online e atua nas áreas de pesquisa de jornalismo digital em redes digitais, em base de dados, jornalismo móvel, jornalismo convergente, inovação no jornalismo e plataformização do jornalismo. Atualmente ela coordena o projeto Acesse Jor, que é um protocolo de inovação social para o jornalismo digital financiado pelo CNPq. O tema da nossa conversa hoje vai ser jornalismo em tempos de algoritmos. Para você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, eu quero fazer uma pergunta. Você sabe até que ponto os algoritmos interferem no seu acesso às notícias? Sabe quais são os impactos disso na sua vida? Esse é um assunto que com certeza interessa muito, não somente aos profissionais de jornalismo, mas também a toda a sociedade. Então fica aqui com a gente, acompanha esse bate-papo. E só lembrando, Sala de Imprensa é um programa transmitido pela Rádio Câmara 105,3 FM, pela TV Câmara, canal 12.3 da sua TV aberta, e também pelo YouTube, no canal @TV Câmara Salvador. Lá você pode rever todos os nossos programas que já passaram e também dar aquela curtida, aquela compartilhada para dar aquela moralzinha pra gente, né? Agora eu quero cumprimentar minha convidada, Suzana, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma honra recebê-la aqui. Bom, imagina, eu que agradeço. Olá a todas e todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Vai ser um prazer, então, conversar com vocês um pouco sobre esses assuntos que tanto interessam também, mas afligem às vezes, né? Tem impactado bastante na vida das pessoas e muita gente não se dá conta, né? Essa questão dos algoritmos, ela tá muito presente. E aí, antes de entrar nesse aspecto mesmo, propriamente dito, eu queria dar uma contextualizada para quem está nos assistindo, né? A internet se popularizou aqui no Brasil a partir de 1996, se eu não estiver errada, se eu estiver errada me corrija. Mas mesmo com ela ganhando uma proporção maior, se popularizando, o jornalismo tradicional continuou ainda predominando no cenário, as TVs, os jornais impressos e tal. E aí eu queria saber de você, em que momento teve essa virada de chave, assim, que o jornalismo digital começou a ultrapassar, né, a TV, o jornal, o rádio, e inclusive provocou o fechamento de alguns veículos, né? Foi a grande causa. Bom, a gente tem realmente o começo da internet comercial, como se fala, né? Sim. No Brasil se deu na segunda metade dos anos de 1995. Eu estou sendo assim bem precisa, não só por ter pesquisado e pesquisar essa área, mas também porque eu fui repórter de informática na época dos cadernos de informática, uma das primeiras nos cadernos aqui em Salvador, logo que lançaram. Então pude acompanhar bem esse processo. Então, no momento em que a gente começa a ter os primeiros sites jornalísticos, né, lançados por essas marcas tradicionais, conhecidas, desde o começo, e essa é uma história um pouco que em outros países se dá da mesma maneira, no sentido de que, primeiro, são essas empresas com suas marcas já reconhecidas que vão para a internet. Sim. Mas ali naquele início, elas próprias botavam o pezinho lá, botavam sua cara, começavam, mas de modo muito tímido. E a verdade é que sempre colocaram como algo de segundo plano, né? Poucas dessas empresas jornalísticas, e se a gente fala do contexto brasileiro, apostaram muito fortemente de início. E em outros países, como na Espanha, Portugal, também ocorreu da mesma maneira. Tinha uma desconfiança e também uma resistência, principalmente porque as primeiras marcas com sites jornalísticos foram aquelas que vinham de jornal impresso. Então, já lá, nos anos 90, se falava de que o impresso ia acabar, como uma tecnologia. Mas, assim, essa questão de determinismo tecnológico ou de finitude de meios não é algo que nos importaria mais nessa situação. A verdade é que
como uma nova tecnologia que estava naquele momento surgindo com força comercialmente, né, a internet impulsionou, porque, claro, nós tivemos ao longo aí dos séculos outras tecnologias que vieram com força, como foi o caso dos impressos, com as suas rotativas e todo o processo de inovação depois decorrente disso, com a rádio, né, com a TV e com a internet, com as novas tecnologias de comunicação e informação, as conhecidas TICs, também esse processo foi ocorrendo de uma maneira muito veloz. Então, nós tivemos um rápido desenvolvimento. Final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente já tinha fortes marcas na internet brasileira, e aí a gente pode citar o caso do próprio UOL, né? Não apenas como uma marca jornalística, mas também como uma empresa com um grande portal de informação jornalística, de entretenimento e de serviço, mas também meios que vêm da mídia tradicional, se a gente for chamar assim, que são fortes na internet brasileira e continuam sendo, como marcas como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Estadão, o Globo, né? E aí a gente vê que tem processos distintos se a gente for olhar para a parte da estratégia dessas organizações jornalísticas, dessas empresas, né? E a gente vê o caso que assim, o Globo antes ele era tido como uma empresa que foi pouco a pouco, mais timidamente se colocando. Mas hoje a Globo, as organizações Globo, o seu processo todo de maior integração que a gente viu ocorrer durante esses últimos anos, ou última década, né, se fortaleceu. É uma marca, as organizações Globo, que é uma das que no Brasil possui uma plataforma forte, que é a Globoplay. Ou seja, ela conseguiu antever, retomar aí seu ponto de inovação, fazer investimentos que também recolocaram ela aí nesse impulso, porque não havia como voltar atrás. A tecnologia digital, e hoje quando você fala assim, o jornalismo digital ele ficou mais forte do que o jornalismo tradicional, se a gente for falar dessa forma, todo jornalismo hoje ele é processado digitalmente. A diferença é como é que ele é distribuído, como é que ele circula, por quais canais, quais plataformas. Então, não há meio hoje no Brasil que ainda circule no impresso, por exemplo, que não tenha seu site, que não tenha um aplicativo, que não esteja com seus perfis em redes sociais. Porque, de outra maneira, não é possível estar nesse contexto como marca, como produtora de informação jornalística e, portanto, também disputando espaço com aquilo que produz enquanto notícia, informação para a sociedade. Lembrando da importância do jornalismo como essa forma de conhecimento do que a gente tem da atualidade. Então, o jornalismo precisa acompanhar a tecnologia porque ele, desde o início, obviamente, nunca prescindiu da tecnologia. Acompanhou a tecnologia da época e o digital é o que hoje define. Na verdade, define não só essa área, pelos caminhos que a gente trabalha, como a gente também vem formando nas universidades. Então, ele deixou de ser essa modalidade, como nós chamávamos, né, aí no início dos anos 2000, nas pesquisas, aqui o próprio Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online, que é um dos pioneiros no Brasil, trabalha há mais de 20 anos com pesquisas nessa área, e então nós temos essa documentação desde o início, né, de como foi esse crescimento, esse histórico de atuação do jornalismo digital, e nós já vamos ter quase 30 anos. Então, cresceu e não que ele tenha diretamente sido o responsável por alguns meios impressos, principalmente jornais locais impressos, terem fechado. É um fenômeno também no mundo e a pandemia acabou também colaborando para algumas questões, mas a gente também está vendo, por outro lado, situações, né, de redução de equipes em jornais e muito também por falhas, talvez, na maneira de processar, na maneira de compreender o seu negócio e de ver maneiras de buscar sustentabilidade financeira, né? Porque isso lá desde os anos 2000 que se tinha vários pesquisadores, inclusive aqui os professores que criaram o GEJOL, eles sempre apontavam isso, não havia como não seguir investindo e o Rosenthal é um dos que sempre falavam, né? Isso é curioso.
que as empresas tinham medo. E não havia como ter medo da internet. Tinha que se buscar formas de como estar, qual era a sua presença, definir melhor, ou seja, exigiria uma mudança muito grande, obviamente, porque até então, para as empresas jornalísticas que atuavam no impresso, as que atuavam no rádio ou na TV, ou revistas também, né? Era muito claro, cada um estava no seu espaço, cada um no seu quadrado, ou como a gente chama, estava tudo muito bem conformado e, de repente, na internet, na web, pela própria linguagem dela, hipertextual, multimídia, interativa, e que com uma possibilidade de personalização muito grande, e mais, ali na web você não dita só o que você quer que as pessoas vejam, porque elas têm naquele mesmo ambiente possibilidade de acessar fontes diversas ao mesmo tempo. Sim. Então, o que acontece é que se a gente tinha aquela forma, no caso da TV, que pensava a sua audiência muito, né, focada, o impresso com seus assinantes e a forma até de venda em banca, etc., tinha tudo muito claro o que era aquele negócio. Sim. E como era aquele modelo de negócio. Mas com a internet tinha que experimentar, porque não há um modelo único. É isso. E aí depois vieram as redes sociais, né? E aí hoje elas também estão protagonizando esse cenário aí de notícias. Em que momento essas redes sociais, que inicialmente era entretenimento, era contatos com os amigos, tal, em que momento elas começaram também a entrar nessa seara? Você sabe precisar mais ou menos um período e um motivo? Bom, precisar o ano exato aqui agora, talvez eu não consiga, mas isso é nos anos 2000, na primeira década, na primeira metade, nos anos iniciais de 2000, elas começam a surgir. Lá em 2007, 2008, isso já começa a ter aí uma diversificação um pouco maior, e logo elas, claro que essa possibilidade de compartilhamento dos conteúdos, né, isso em 2008, 2009, por exemplo, as redes sociais já começam a forçar as redações jornalísticas a pensarem em ter as suas editorias de gerenciamento de redes sociais, ou da interatividade, ou de participação, porque elas circulavam seus conteúdos pelas redes sociais e tinham os usuários que estavam ali comentando. E era muito conteúdo, era muito comentário. Se eu quisesse integrar isso no meu processo de produção jornalística e dar atenção ao que quem me lê, quem me vê, quem me ouve, né, está falando, eu precisava ter alguém para fazer toda a gestão desses comentários. Então, muitas redações, eu lembro bem, em 2009, eu estava no Rio de Janeiro, porque eu primeiro fui professora na Universidade Federal Fluminense, e o Globo, que fazia parte de uma pesquisa minha, no dia eu tive contato, eles estavam começando ali com editorias, né, para gerenciamento do que a gente chama de participação da interatividade, também forçado por essa maneira de abrir seus canais de circulação por outras redes, que naquele momento eram as mídias sociais, redes sociais digitais ou as mídias sociais. Então, a partir dali, mas não é aí que começa a interatividade, porque desde então essa possibilidade existia. O que não havia era, dentro dos sistemas publicadores que dão sustentação aos sites, possibilidade de interagir, porque isso fazia com que as empresas tivessem que ampliar suas equipes, obviamente, para ter mais gente para gerenciar, porque não dava para fazer, né? Só que se a gente dá um salto no tempo, hoje a gente tem esse processo de curadoria de comentário, da interatividade com os usuários, etc. Em muitos casos de muitas empresas jornalísticas pelo mundo, estão na mão de curadoria automatizada, ou seja, de robôs que utilizam inteligência também artificial para fazer isso. E muitas marcas jornalísticas nesse momento já apontam que cada vez mais poderão ter parte das suas equipes com uma curadoria automatizada, porque isso otimiza o trabalho, né? Sim. Então, assim, a gente às vezes pode não visualizar onde essa automatização, por exemplo, ela vai chegando, e ela já está há um tempo.
nas redações e nos processamentos de informação jornalística em agências de notícias e outras redações de outros produtos, outros meios jornalísticos. A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Agora eu queria começar falando também dos algoritmos, né? Muita gente não sabe, mas nas redes sociais os algoritmos se encarregam, e eu acho que fora delas também, né? Se encarregam de selecionar as notícias de acordo com o gosto dos usuários. Então eles criam um perfil, eles desenvolvem um perfil de acordo com o que você curte, com o que você compartilha, com as coisas que você faz na rede, né? E eles vão selecionando as notícias que vão aparecer para você. Só que essa customização de informações tem sido criticada por alguns pesquisadores por estar meio que criando bolhas. Já tem, né? Já existem essas bolhas. Sim. E assim, você acha que isso pode ou já está, né, contribuindo para um processo ainda maior de alienação? Porque a partir do momento que existe essa customização de notícias, a tendência é as pessoas buscarem coisas que são mais divertidas, mais ligadas no entretenimento, notícias mais rasas. Isso já existem estudos que mostram isso, né? Que as notícias priorizadas nas redes sociais são aquelas notícias que são mais pueris, mais rasas, mais divertidas, assim. Então, como é que você enxerga isso? Assim, existe alguma vantagem nessa algoritmização, né, das notícias para as pessoas, ou só aliena mesmo? Bom, tem vários aspectos, né, no que a gente chama de algoritmização do jornalismo ou do processo mesmo de automatização, seja no processo de produção em si, seja na ponta de como se dissemina e circula. A questão é, né, como diz uma autora, nesse ponto que nós chegamos, o algoritmo é considerado o núcleo da inteligência artificial, né? Porque ele é a base que vai fazer funcionar qualquer sistema que utilize recursos, tecnologias, ferramentas de inteligência artificial. Então, e é por meio do algoritmo que se materializa o que se chama de smart media, ou seja, de uma mídia mais inteligente, né? E os dados são as peças-chave nesse processo. Então, quando você diz, o que me mostram nas redes sociais, isso pode, me leva, eu quero ver um assunto, mas de repente me leva para outro. Os dados são aqueles rastros, melhor dizendo, que nós vamos deixando. E os algoritmos, eles são esses sistemas, né, que vão aprendendo a partir de como nós navegamos. Então, muitas pessoas se surpreendem, por exemplo, porque pesquisaram algo a partir do seu notebook ou do seu desktop, um produto, de repente, que queria ver, ou sobre uma viagem, e aí, quando está numa rede social, esses anúncios pipocam para ela. Então, o que é isso? A publicidade também é impactada. Se o jornalismo mas a publicidade também. E quando a gente estava falando há pouco sobre a questão dos modelos de negócio, como era tão certo de como se fazer jornalismo e como monetizar, né? Com a internet isso ficou complicado, porque mesmo a publicidade ela também passou por processos para compreender melhor, né? E ter essa oferta. Hoje a gente tem esses anúncios, que são os anúncios casados, e quem mais ganha dinheiro com a publicidade, é por isso que desmonetizou os sites jornalísticos, vem com a publicidade, mas quem ganha são as plataformas, e principalmente Facebook, ou Meta e Google. Quando você falou aí que as pessoas buscam algumas coisas na internet e depois se surpreendem com anúncios, mas eu já fui surpreendida também com notícias. Sim. Tipo assim, na época que eu tava casando, aparecia muita notícia pra mim, não era na rede social, era no UOL, sobre casamento. E depois que eu casei, parou. Então, porque você parou, de alguma maneira, algo que você deixou lá no seu navegar pela internet, que você buscou, linkou você a esse tema. Então, ele aparece pra gente. Do mesmo modo, isso que se fala, eu quero ler uma notícia, mas de repente tá vindo para mim ali algo que com um apelo muito mais forte, de uma informação que possa ser sobre uma celebridade, que aí leva você a clicar. Sim. E você vai lá. Isso ocorre, mas isso tudo é fruto desse processo de como as redes sociais funcionam e como todos esses mecanismos que são baseados em algoritmos, porque ele vai aprendendo de acordo com o que a gente vai dando de informação para ele. E ele vai aprendendo com isso com os rastros do nosso navegar, ou seja, são os nossos dados. É o que se chama que hoje os dados, eles são, muitos autores falam de um novo petróleo, porque tudo está nos dados. Então, assim,
para falar um pouquinho, nesse contexto que nós estamos, como a gente chama, e há autores que estudam muito o processo de plataformização da sociedade, que também vai em distintos setores afetando, seja na economia, e no nosso caso da comunicação e do jornalismo, né? E dentro desse processo de plataformização, os dois mecanismos do modo como a gente pode enxergar isso, essa forma de atuar, é por meio da dataficação e da algoritmização. Então, são esses os mecanismos de como a plataformização vai operar. E quando a gente fala de uma sociedade de plataforma que afeta tudo, é porque essas grandes plataformas, as chamadas Big Techs, ou GAFAM, que vem pela sigla de Google, Amazon, Microsoft, Apple, né, e Facebook, ou o que eu chamaria de panteão das Big Techs, porque são elas as detentoras das infraestruturas da tecnologia. Então, todos passam pelas redes dessa infraestrutura das grandes plataformas. Sim. Mesmo às vezes sem que a gente saiba que está, seja porque elas têm os servidores, são elas que têm os grandes servidores, a computação em nuvem, a forma de armazenamento que faz esses sistemas funcionarem, e na ponta, isso que a gente vê através das redes sociais, que são outras formas que elas operam, mas elas não operam só por isso. E se a gente fala da plataformização no jornalismo, está em tudo. As ferramentas que os jornalistas usam em geral nas redações, ou os freelancers, etc., muitos são ofertados, disponibilizados por empresas de plataforma, e a maior delas, a Google, nesse caso. Sim. Né? Agora, eu queria falar, você já entrou na próxima pergunta que eu faria sobre a plataformização, eu queria só dar uma contextualizada para quem está nos assistindo. A plataformização do jornalismo, falando assim, grosso modo, é um processo de adaptação, né, das produções jornalísticas, da rotina jornalística, às lógicas de funcionamento das plataformas. Então, isso vai, como a plataforma funciona, como aquele conteúdo é distribuído, isso vai moldando, né, a forma de fazer jornalismo. E aí, eu queria voltar para outra pergunta que eu fiz. Essa coisa da algoritmização das notícias, ela tem alguma vantagem para nós, usuários, ou só traz vantagens comerciais e financeiras para as grandes empresas? Tem vantagens que a gente sabe que nesse processo, assim, não há como ficar de fora. Sim, sim. Né? Nem no caso para as empresas jornalísticas comerciais, mas aí se a gente for ver também muitos de outros processos que se dariam no arco de produtos da comunicação pública que atuam mais nessa linha, também nós todos somos afetados. Né? Quando se coloca sobre as implicações desse processo nessa relação das empresas jornalísticas com as plataformas, eu acho que tem vindo assim, estágios distintos. E já teve um momento que as empresas jornalísticas se abriram mais fortemente, depois recuaram um pouco. Por exemplo, quando o Facebook mudou seu algoritmo lá em 2017, a Folha tomou a decisão de sair do Facebook. Eu lembro. Com aquela mudança, o que significava o Facebook passou a priorizar as recomendações na própria rede de amigos. Era isso que ia prevalecer e não mais a força para a informação jornalística. A Folha se retirou do Facebook, mas em 2000 ou 2021, se eu não estou enganada, ela retornou. E ela também é uma empresa, como outras no Brasil e fora do Brasil, que fazem parcerias com o Facebook, com o Google, que recebem recursos para projetos específicos, inclusive alguns de combate à desinformação, a esses processos todos. Então, o que se espera é que haja um ajuste nessas relações. Sim. E que essa alta dependência que hoje existe, algumas empresas talvez mais que outras, em relação às plataformas, é que essa relação ela seja mais equilibrada, né? Então, se sabe do poder, não há como ficar de fora desse processo da disseminação da informação que faz circular mais rapidamente pelos canais das redes sociais. Por quê? Porque com toda essa mudança da forma como as pessoas consomem informação e o tempo que elas ficam em redes sociais, todos sabem que é muito maior. Há muitas pesquisas, por exemplo, anualmente o Reuters Institute da Universidade de Oxford, no Reino Unido, sempre divulga o seu relatório, o Digital News Report. E há alguns anos vem mostrando, né, como o movimento do avoid news, que é a evitação de notícias, tem crescido. E como tem crescido
o consumo de informação jornalística por redes sociais. Nas redes sociais é por onde mais circula, porque as pessoas estão mais tempo lá. Tem um trabalho, um livro do professor Pablo Boltkovski, que é um argentino, mas que mora nos Estados Unidos há uns 30 anos. Ele lançou em 2021, chamado Abundância. Ele trata desse processo de abundância de informações com as tecnologias digitais, e ele fez um estudo muito robusto no contexto argentino para saber como era o modo que as pessoas consumiam informação. Então, o que ele encontrou em uma das conclusões do trabalho dele é que as pessoas, você tem uma riqueza de ficções e uma pobreza de fatos. Por quê? Porque as pessoas não estão consumindo informação jornalística, elas dedicam, quando muito, um minuto e pouco, 2 minutos. E o que elas reportam, né, como fatores negativos? Que é jornalismo, e a gente escuta isso, que o jornalismo sempre está divulgando aquilo que são notícias mais negativas e que isso faz com que elas se sintam mal, elas querem notícias que, né, deixem elas melhores, etc. Só que o jornalismo lida com realidade, não lida com a ficção, né? Então, tem esse movimento que no mundo é forte, e principalmente na parcela da população que se chama da geração Z, que é entre 18 e 20 e poucos anos, né? Então, por exemplo, no semestre passado, eu com os meus estudantes da disciplina de jornalismo digital na Facom, que é uma disciplina de 6º semestre, trabalhei muito com eles esse relatório do Reuters, que foi o último de 2022, para dizer para eles, são vocês, geração Z, olha só, vocês, que pelas pesquisas, né, fica demonstrado que não consome informação. Então, assim, como é o consumo informativo de vocês? Vocês estão em estágios em vários sites, organizações jornalísticas daqui de Salvador ou assessorias de imprensa. Então, para entender um pouco como é que era, o que é que eles queriam ver, e eles fizeram, claro, muitas atividades relacionadas, e eu também depois pedi para eles, aqui vocês não têm limite. Então, vocês podem pensar em criar que produto vocês achariam interessante criar, que desse, né, informação que chegasse a esse público que é da mesma faixa etária de vocês. E saíram trabalhos super interessantes. Um deles, eu disse assim, 2 deles, estava pronto, só teria que ter um financiador. Então, poxa, assim, eles fizeram o que me surpreendeu, mas eu, né, levei muitos textos para eles, navegamos muito por produtos jornalísticos de vários países, e eles viram os dados do relatório e o caso do Brasil e de outros países, e em que países, por exemplo, quais coincidiam com o Brasil, né? E via que tinha países, por exemplo, na Europa, que as taxas eram maiores nesse processo de evitar as notícias. Taxas acima de 50%, 60%. O Brasil tem uma taxa alta, tem de 60 e poucos por cento, a Argentina também, né? Mas não é só aqui, nos Estados Unidos do mesmo modo, que tem um contexto de uma oferta informativa absurda de meios, embora com a pandemia, né, e já vinha anteriormente, também teve muitos meios locais que fecharam, e os Estados Unidos, como são um país absurdamente grande, tem uma força de imprensa local, de jornalismo local, que é muito grande também, mas lá muitos meios fecharam. No Brasil, a gente tem uma situação de muitos meios terem fechado, meios locais, e outros casos de meios que, por exemplo, deixaram de imprimir seus jornais. Só mantém o digital, a versão digital. O caso do Diário do Nordeste, sim, o Jornal do Comércio de Pernambuco, a Gazeta do Povo do Paraná, já deixaram, né, de imprimir. Então, porque, claro, o custo da impressão sempre foi um dos mais altos dentro da gestão de um produto jornalístico impresso, porque o papel é comprado em dólar, enfim, tem toda a questão também ambiental relacionada a isso. Mas uma pesquisa do Atlas da Notícia, que faz anualmente uma pesquisa no Brasil para saber como é que está essa oferta informativa, principalmente no sentido do jornalismo local, porque esse jornalismo local, ele é o mais forte, é através dele que nós chegamos mais fortemente, de mais perto à população. Então, o Atlas da Notícia do ano passado mostra que houve um crescimento no número de meios
embora com fechamento de impressos, mas a internet, a tecnologia digital também facilitou a criação de blogs, de canais no YouTube, mesmo de perfis em redes sociais que são perfis jornalísticos. Sim, Né? sim. Isso, redes sociais, eu estou falando de Instagram, de Facebook, de YouTube, mas também TikTok, que está chegando com força, né? Recentemente no Carnaval de Salvador foi uma das plataformas que mais investiu na divulgação da sua marca no evento, no grande evento que é o Carnaval de Salvador, mas que é uma plataforma que nessa briga, nessa disputa entre Estados Unidos e China, vem sendo nos Estados Unidos também um tanto quanto motivo de algumas, não vou falar, não seria censura, mas eles sabem que essa rede expandiu e cresceu demais, e eles querem limitar, né, proibindo, inclusive, que se tenha TikTok instalado em alguns aparelhos, ou que as pessoas deixem de usar. Porque é fruto já de uma outra disputa que é política, porque a política, a geopolítica, a economia, ela está em tudo, e nesse caso das tecnologias digitais, da internet, a disputa é muito grande, e não é à toa também que Estados Unidos e China brigam hoje pela questão de Taiwan, que é onde mais se produz os semicondutores que estão em todos os equipamentos tecnológicos. Sim. Sem eles nada funciona. Então, sim, é uma disputa muito grande que a gente nunca pode esquecer que seja em qualquer meio, isso não está desvinculado. Muita gente diz não gostar de política, mas a gente precisa gostar para compreender e nos posicionar melhor, porque isso é parte da cidadania. Pois é, com certeza. Suzana, eu tô amando essa conversa. Eu tenho mais perguntas para te fazer, principalmente em relação a essa questão do Facebook, que você falou de afetar no humor, né, das redes sociais, as notícias afetarem o humor das pessoas. Eu quero continuar essa conversa depois do intervalo. A gente tem que parar um pouquinho, fazer um rápido intervalo. Então você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, hoje a gente está conversando com Suzana Barbosa, que é doutora em comunicação e professora da Universidade Federal da Bahia, falando sobre jornalismo em tempos de algoritmo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo. Não saia daí. Voltamos com mais Sala de Imprensa. Hoje a gente está aqui conversando com a professora da UFBA, da Faculdade de Comunicação da UFBA, Suzana Barbosa, doutora em comunicação. E a gente está batendo um papo sobre a relação entre o jornalismo em tempos de algoritmos, né? Como é que ficou, como é que está sendo essa produção jornalística, que impactos isso tem trazido para a produção jornalística. Você falou aí no bloco anterior, Suzana, que existe um movimento de evitação de notícias, né? As pessoas não querendo mais se informar tanto porque isso causa um impacto no seu humor e tal, só tem notícia ruim, negativa, e as pessoas estão querendo ver um mundo mais colorido, né? Digamos assim. E isso tem uma relação direta, né, com a mudança de algoritmos do Facebook, que aconteceu em 2017, quando o Mark Zuckerberg fez uma alteração que você também já mencionou, para privilegiar as postagens de amigos em detrimento das notícias nas redes sociais, justamente atendendo a essa demanda, né, de pessoas que estavam reclamando que passar muito tempo no Facebook estava deixando elas tristes por estar em contato com essa realidade. Só que isso foi assim, um tiro que mais ou menos saiu pela culatra, porque propiciou a proliferação de notícias falsas, né, de desinformação, justamente porque os veículos credíveis de informação estavam invisibilizados, que foi o que se chamou de visibilidade algorítmica. Uhum. E aí, na sua opinião, esse movimento ainda existe, como você acabou de falar, né, tá muito forte de evitar notícias e tal. O que é necessário para resgatar esse lugar, assim, dos veículos de informação nas redes sociais, na internet como um todo, assim? Por que houve essa mudança de pensamento? Não quero mais notícia. Ou isso sempre existiu? O que você acha? Eu acho que, assim, tem a coisa do consumo da informação jornalística, né? Esse processo de consumo de informação jornalística. Eu acho que ele, em alguns, se a gente for voltar atrás, né, no tempo, quando se só tinha os meios de comunicação de massa, ela era muito presumida, ou ela era aferida por meio de algumas pesquisas, aí com grupos focais, com um conjunto muito menor de consumidores, mas assim, claro que a TV aberta sempre teve suas medições, né, e continua a ter, mas o que a gente tem com esse alargamento
propiciado pela internet, pela disseminação de conteúdos por meio de redes sociais, porque a mudança é a forma de circulação, é a disseminação, esse processo de disseminação, e que com essa força que hoje é sim e está com os algoritmos, e quem detém os algoritmos são as plataformas. Então, aquilo que sempre falou, que se falou, né, que as empresas jornalísticas, elas tinham o controle dos portões, ou seja, os gatekeepers, que a gente aprende, né, quando faz jornalismo, em teoria da comunicação, estava com as organizações de notícias, as organizações jornalísticas, mas não está mais com elas, porque elas não detêm essa tecnologia da disseminação e da circulação. E hoje, assim, muitos autores falam justamente desse processo, que ele é o que a gente chama de um processo, a forma de disseminação de notícia e de circulação mainstream, hoje ela se dá por meio desse processo algorítmico que que está nas mãos das plataformas, das grandes plataformas, essas que a gente fala de infraestruturais, que elas são as maiores, mas tem as que fazem esse processo, que estão ali no meio, e tem as menores, né, que trabalham de maneira muito conectada, afim, embora a gente tenha movimentos hoje para fazer frente, né, um pouco a essa questão da força das plataformas, de como elas capturam nossos dados e elas monetizam. É o que se chama de capitalismo de dados, né, ou colonialismo de dados. É esse o cuidado que também nós temos que ter quando a gente vai em qualquer site e põe nossos dados. A gente tem que saber que está entregando. Não é à toa que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que no Brasil, né, já está vigorando, para a gente ter noção de onde e como nós estamos passando informações que às vezes a gente acha que é simples, botar um nome, você bota lá um e-mail, mas e muita gente que vai assinando, vai entrando com suas identidades que estão lá de Facebook e de Google. Então, é mais dado que é recolhido. E elas monetizam isso por meio lá dos seus AdSenses, que são os anúncios. Então, é essa relação de força que ela vem se dando de uma maneira que vai deixando mais forte nesse processo essas grandes empresas de plataforma, e as empresas jornalísticas em geral estão no momento, né, que afeta essa questão da credibilidade, da legitimidade jornalística. Sim. É algo muito importante que a gente se atente, e é algo que se passa não só aqui, mas em outros contextos, em outros países, mundialmente falando, né? E quando a gente diz que assim, a força, o que é importante? O jornalismo, ele exerce uma função primordial, fundamental nas sociedades democráticas. E a gente tem que sempre lembrar isso. E temos profissionais que são formados, que conhecem os procedimentos, sabem o que é que vai validar uma informação para chegar a ser notícia, né? Então passa por esse processamento de jornalismo profissional. Então, que vai estar disseminado por meio das grandes marcas que a gente pode conhecer, das tradicionais, a que a gente chama de legacy media, ou de novas marcas que surgiram com a internet, que são as chamadas nativas digitais. No Brasil a gente tem algumas fortes que já estão aí, como eu citei antes o UOL, mas a gente tem também G1, que é uma marca nativa digital vinculada a uma grande organização jornalística que nós sabemos, o Globo, e que fazem o seu trabalho jornalístico. Nós temos uma diversidade de fontes. A questão é que eu acho que, do ponto de vista da audiência, essa legitimidade que ela deve dar ao jornalismo, reconhecer a função do jornalismo, que eu acredito que boa parte, sim. Ou talvez a gente sabe das instituições. Então, o jornalismo como uma instituição da sociedade vem sendo muito criticado, e há um tempo, né, tem muitos trabalhos que vão mostrar essa perda de credibilidade e legitimidade que afeta fortemente o jornalismo, e as pessoas saem em busca de fontes mais fáceis, que dão a ela essa coisa mais fácil, ou o que não é tão agradável às vezes no jornalismo, porque o jornalismo lida com a realidade, lida com a realidade dos fatos. E aí é importante saber que cada meio vai ter sua linha editorial, né? Que é o que vai diferenciar, mas ele não vai lidar com a mentira não faz parte do jornalismo, não deve fazer.
parcialidade? Sabemos que sim, dependendo qual é o veículo, qual é o produto, se alinha politicamente, ideologicamente, comercialmente, tem todos esses aspectos que se deve considerar. Então, a população, eu acho que, de maneira geral, precisa, muitas parcelas são bem informadas, têm noção disso, mas, de maneira ampla, tem um trabalho que é de um trabalho social, educativo, que precisa ser feito. E que também depende de decisões políticas, né? Por exemplo, a própria educação midiática, ela precisa ser curricularizada. Sim, no Brasil. Né? Tem alguma coisa que se insere, mas é preciso ter uma decisão política das secretarias de Estado de Educação, municipais, etc., para formação, né, no ensino fundamental, médio, nos jovens, na população mais idosa, que a gente sabe que compartilha muito por WhatsApp, que é onde, principalmente nesse serviço de mensagem, que é de uma plataforma, por onde mais circula desinformação, mas não só ela, Telegram, entre outras, e os processos de checagem, né, que as agências de checagem fazem, de verificação, que é nesse processo posterior à circulação, elas fazem um trabalho muito importante, mas às vezes a disseminação do que foi uma informação inverídica, falsa, ela já alcançou um número absurdamente maior de pessoas do que a checagem vai conseguir. E a inteligência artificial vai ter um papel muito importante nisso daí, tanto no que vai criar de fake, como também no outro processo de combater o que é fake, de combater a desinformação. Então, há uma necessidade aí, eu acho que de vários setores da sociedade se unirem, se juntarem. As entidades sindicais, né, a FENAGE, os sindicatos regionais vêm fazendo um trabalho grande, inclusive no que diz respeito a essa demanda pela regulamentação. Pela regulação, seja das plataformas, e o tema da regulação dos meios, que é sempre bem, aqui no Brasil, um pouco, às vezes... polêmico, né? Controverso. Polêmico, controverso, mas, assim, se há regulação em vários setores. É isso. Né? Então, não é dizer que o mercado regula por si só. Há uma necessidade de que as próprias plataformas, né, e elas rejeitam, mas em alguns países já vêm sendo multadas, taxadas, já tiveram que fazer acordos com grupos de comunicação para também monetizá-los, no sentido de que eles fazem circular informação jornalística e não pagam por aquilo. Foi essa rejeição, por exemplo, da Folha em relação ao Facebook, no primeiro momento, e também com relação ao Google, alguns produtos que essas plataformas têm, como o Google News, Showcase, Facebook News Tab, mas que hoje o Google já está com um outro produto que tem mais parceiros no Brasil, mas que talvez essa visibilidade não tenha sido grande também. Agregadores de notícias que eles têm, elas possuem, e que vão também, elas têm feito uma relação, né, de maior proximidade com as organizações jornalísticas, porque assim, elas precisam de si. Uma precisa da outra e essas partes precisam conversar. Sim, e você falou uma coisa importante, essa questão do letramento digital da população, né? Porque se a gente tivesse uma população mais inteirada, uma população que tivesse maior fluência nesse mundo digital, talvez esse processo de desinformação que a gente viveu nos últimos 4, 5, 6 anos, não tivesse sido tão forte, né? E principalmente com pessoas mais velhas, que não nasceram, né? Não é uma geração que nasceu com o celular na mão, como as que estão... Não. Mas que não necessariamente isso quer dizer alguma coisa também, né? Porque meninos jovens também estão aí, tem muita questão da pós-verdade hoje em dia, né? Que as pessoas compartilham aquilo que elas acham que é coerente. Eu já vi uma vez, eu recebi uma notícia falsa de uma pessoa, e eu falei, isso aqui é fake news. Não é verdade, mas poderia ser. Poderia ser. Isso aí é compatível com a realidade. Né? Pois é. Aí eu falei, é verdade. Mas não é verdade. Mas tem tudo a ver. Isso aí é o modus operandi do comunismo e tal. Enfim, aquelas discussões. E aí, assim, eu quero trazer uma questão, porque isso tem afetado bastante, e isso tem também sido utilizado pelos políticos, né? A gente viu Donald Trump, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se utilizando de uma máquina de produção de fake news, de desinformação, e conseguiram alcançar o poder, chegar à presidência, e também durante todo o governo deles, né? Foram 2 governos que foram permeados aí por desinformação financiada. E aí existe também uma cobrança, como você já falou, de regulação, né? Nos países e tal.
E aí a gente sempre vê as Big Techs digamos assim, elas dizem que vão fazer alguma coisa, até fazem algumas coisas, mas a gente sabe que elas não fazem tudo o que deveriam estar sendo feito. E sempre a desculpa é a censura prévia. A gente não pode ir até tal ponto, porque aí passa a ser censura prévia e tal. Aí eu queria saber que sua opinião, né? Você acha que, na verdade, essas Big Techs, elas realmente perderam o controle, tem muita coisa circulando, elas não conseguem, ou elas não têm interesse de regular, de estabelecer protocolos, estabelecer processos que possam dar uma freada na desinformação? A gente tem visto alguns casos, né, e que elas dizem que tem feito mesmo, ou impedido essas pessoas que postam muita desinformação, principalmente aqueles que são perfis robôs. Porque essas empresas que trabalham, né, no que se chama a Deep Web, que estão lá, porque existem empresas fortes que estão ganhando muito dinheiro com esse trabalho de espalhar desinformação, né? A Cambridge Analytica foi o caso mais emblemático, talvez, lá em 2016, por conta da eleição nos Estados Unidos, né? Trump e Hillary Clinton naquele momento. Mas no mundo inteiro tem, sim, empresas atuando, ganhando muito dinheiro para espalhar informação. E as próprias Big Techs também, porque informação falsa dá muito compartilhamento. Sim, porque é dentro das redes, das plataformas sociais, né? Das redes sociais dessas plataformas. Então, e elas dizem que elas estão combatendo, em muitos casos, que têm tirado muitos perfis do ar, que fazem essa varredura, trabalham em colaboração, em parceria com agências de checagem, verificadores, até próprios algoritmos ou inteligência artificial, algumas aplicações nesse sentido para verificar a informação que está sendo circulada, e recebem muitas notificações de pessoas que veem, fazem notificação, mas a verdade, ou o fato é que ainda está longe, né, de garantir esse sistema mais saudável, digamos assim. No processo eleitoral brasileiro, acho que de 2022, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já tinha mecanismos, né, que permitiram que ele atuasse mais fortemente nesse combate, mas a gente viu que o derrame foi grande também, mas em 2018 foi muito pior. E a gente vai continuar a conviver com essa questão da desinformação, né? Aqui no mundo, cada país com processo eleitoral passa por situações quase que semelhantes, países com populações muito maiores, que é o caso do Brasil, da Índia, né, que também vivenciou isso nos Estados Unidos, mas em outros países, e que isso também tem a ver, está relacionado com essa ascensão de extrema-direita, a polarização que ela é mais forte, né? É um trabalho que eu acho que é um trabalho que envolve muitos setores, né, da sociedade, mas que da parte do governo exige sim iniciativas de regulação, e me parece que o atual governo está empenhado nisso, inclusive tendo como modelo a própria regulação da União Europeia. Nesse sentido, conversando com as plataformas, todas elas grandes, têm escritórios no Brasil, né? E outras, a gente viu o caso do Telegram, que não respondia ao TSE, etc., até que se conseguiu, porque imaginava que o derrame ali circularia. Mas circulou. Nós sabemos disso, nós sabemos o que houve em janeiro, com os atos do dia 8. Então, eu não sei se a gente vai conseguir chegar naquilo que seria o esperado, e dizer assim, não, estamos no ponto zero, não temos desinformação circulando, porque talvez o processo mesmo, nesse momento, né, que a gente vai aprender a lidar com isso. Tem muita gente, muitos pesquisadores, inclusive, trabalhando, colaborando com o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, com o Poder Legislativo, as instâncias diferenciadas, para dar essas informações, por exemplo, de como é que circula, para entender os padrões, para saber que outra forma de se combater também. Sim. Mas eu acho que demanda uma atuação muito mais conjunta, né? E que essa parceria de colaboração e vontade de realizar. Mas eu não sei se a gente vai chegar nesse patamar de dizer zero de desinformação. Porque todo dia porque são muitas variantes e as pessoas são diferentes, né? As bolhas existem, nós sabemos, mas eu acredito que temos possibilidade de mais informação
boa, correta, circulando para que a gente compreenda, que a gente leia, estude, entenda. É a mesma coisa como a gente fala de que há temas que são temas, né, que candentes, seja a questão, por exemplo, do combate ao feminicídio, todas as questões relacionadas à discriminação que a gente ainda tem no Brasil em relação, não só no Brasil, mas estou falando do contexto nacional, nosso e daqui em relação à mulher, as questões de violência de gênero, porque muita informação nesse sentido, desinformação, de violência de gênero circula nas redes sociais. Sim. Em relação à violência contra jornalistas, porque os repórteres, os jornalistas, as equipes em geral, que estão lá na rua, no contato com as pessoas, e a gente já viu tantas agressões ocorrerem, né, por parte de distintos, de pessoas de distintas áreas, com distintos postos, digamos assim. E isso também circula e dá margem, né, a mais violência, a discriminação, a discurso de ódio, preconceito, discriminação, a gente tem isso. Então, com o que é que a gente pode combater também? Eu acredito na educação, acredito que a gente precisa realmente ter atenção maior. A tecnologia não é algo assim lindo você dizer que um bebê já consegue, né, ele entende a tactilidade de uma tela de um celular muito rapidamente. A gente vê como é que uma criança se desenvolve num aparelho, num equipamento, seja um celular, um tablet, e as dificuldades que outros têm, porque cresceram no mundo mais analógico, com outros dispositivos, outros equipamentos analógicos, mas isso mudou, essa chave já mudou, começou lá nos anos 90 e tudo é digital, embora, claro, a gente ainda tenha o papel, tenha o livro, e isso é muito bom que tenha, porque é diversificação de fontes e a gente precisa abrir-se, né, a isso. Agora, a formação e principalmente aquilo que a gente sabe que é a base familiar, a educação, ela vem desde aí. Então, as pessoas, né, com esses discursos de ódio, que eu acho que talvez isso seja mais complicado. Mas, enfim, me parece que esse pacto, essa vontade de uma regulação nesse momento por parte das instâncias que são do governo federal e até as próprias empresas, mesmo as empresas jornalísticas, elas querem uma regulação das plataformas. Embora elas sejam um pouquinho reticentes em relação à regulação dos meios, né? Sempre foram. Mas elas querem uma regulação, porque elas sabem que nessa disputa, muitas vezes, são essas empresas jornalísticas que estão numa situação, né, de maior de desvantagem. Desvantagem, seja no aspecto da própria informação que ela faz circular, de como ela pega e alguém gera fakes, né, como a gente vê, e também não só isso, da própria sustentabilidade financeira. Jornalismo bom custa caro. Exatamente. Né? Agora, tem uma coisa assim, a gente está falando aqui de vários aspectos negativos dessa algoritmização, né, das notícias, mas eu queria saber se você acha que para os veículos independentes, porque a gente falou muito dos grandes veículos, das grandes marcas, não teve um lado positivo, assim, de dar um pouco mais de visibilidade, porque a gente sabe que tem veículos de jornalismo, de informação, que eles não têm recursos para estar numa TV, numa rádio ou num... Sim, né? O que a gente fala, que as tecnologias digitais, elas democratizaram muito do acesso e da própria forma de fazer. Eu consigo fazer. Tem-se muitos nativos digitais no Brasil, muitas startups jornalísticas, né? E a criação da Associação de Jornalismo Digital no Brasil tem dado um reforço muito grande. São mais de 100, acho que atualmente, empresas, startups, meios independentes que são filiados à AJOR e que produzem conteúdo muito bom, muito qualificado. Muitos desses meios independentes de nicho, né, atuando seja na questão da mulher, do jornalismo ambiental, mesmo na área da política, tem uma diversidade muito grande. O Projeto Colabora, que é um projeto muito interessante, que une vários desses meios juntos, que trabalham muito o jornalismo ambiental e assuntos que são interligados, conectados com esse tema. Então, a gente tem essa diversificação que foi muito benéfica.
A gente não podia ter meios só na mão, e a gente sabe que os meios de comunicação no Brasil, os meios de comunicação de massa, as detenções para ter uma emissora de TV, a gente sabe que no Brasil a maior parte delas, a grande maioria, está na mão de políticos. Né? Então, a internet, as tecnologias digitais permitiram uma ampliação, uma diversificação também de fontes, porque barateou também nesse caso. Mas é um barateou que tem um custo. Sim, sim. Não é possível fazer. O alcance aí vai trabalhar muito mais nesse sentido de nicho, públicos muito específicos, e vão encontrando. Tem trabalhos e sites muito bons que, por exemplo, falam com as comunidades das favelas, comunidades de São Paulo, que fazem um trabalho excelente na defesa, por exemplo, da questão de gênero, no combate ao preconceito, à discriminação racial de gênero, etc., no movimento todo nessa área do LGBT, QIA+, desses públicos. Tem públicos, eles estão nos nichos. A questão é que os grandes meios que são generalistas, né, eles acabam tendo que falar de vários temas, vários assuntos, com, às vezes, né, uma preponderância na política, na economia, mas eles têm uma força investigativa grande. Mas a gente tem o caso da agência pública, que faz um trabalho investigativo de jornalismo excelente, mas correndo atrás de financiamento. Seja por meio de financiamento em colaboração, né? De assinatura, né? Ou por meio de assinatura. Mas as pessoas estão criando. Ela faz muito o modelo, né, de reportagem investigativa, ela coloca uma pauta e você vai lá em uma dessas plataformas e colabora para ver aquele assunto, né, sendo possível de investigar, porque é aquilo que eu falei, um jornalista, para investigar, ele tem que ter recurso para isso, e ele tem que ter também a remuneração pelo trabalho que ele faz. A empresa, ela também, né, seja uma startup ou não, ela precisa desses mecanismos. As plataformas têm tido uma atuação muito forte com esses meios nativos, são todos nativos digitais, marcas novas, e com força já, de muitas parcerias, muito investimento em projetos desse tipo, né? Google, com o Google News Initiative, Facebook, com alguns programas que o Facebook tem aqui no Brasil, como também tem fora, né? E a gente vê muitas desses meios nativos com investimentos do Google para projetos pontuais ou não. Mas nós temos, sim, o lado positivo disso. Essas parcerias que permite também mostrar algo que pode estar lá esquecido e que a gente não está conseguindo visualizar, porque justamente as grandes redações, elas sofreram muito nos últimos anos, o enxugamento das equipes, as redações que imensas, com mais de 300 mais jornalistas, elas reduziram muito essa capacidade. Então, por conta de todas essas questões, porque as crises no jornalismo, elas são cíclicas e elas são múltiplas e estão atingindo empresas jornalísticas no mundo inteiro. O jornalismo comercial, como a gente fala, e as marcas novas, nativas digitais, elas também têm um desafio muito grande de na questão da própria sustentabilidade, e com equipes às vezes muito mais enxutas. E aí elas vão atuar no nicho, né? Em assuntos mais de nicho, para chegar num público também de nicho. Mas tem muita coisa boa sendo feita, e eu acho que o trabalho, como eu me referi, da Associação de Jornalismo Digital aqui no Brasil, tem sido imprescindível também, porque eles têm uma newsletter que é muito boa, Brasis, que eles mostram cada manhã lá que você recebe o que cada um, o que é destaque na cobertura por alguns desses meses, que são os associados da AJOR. E tem o Festival 3i, que o ano passado ocorreu aqui em Salvador, por exemplo, que vem com essas marcas para mostrar o trabalho que está sendo feito. Tem muita coisa sendo feita, para além disso que a gente chama do mainstream da mídia. Então, e tem muita gente consumindo, inclusive esses públicos novos, públicos mais jovens, geração Z, que estão interessadas em outros formatos, que também é isso. Quem é empresário da comunicação tem que entender que não basta mais só fazer, mesmo num site, não é só um texto e uma foto para você cobrir, isso é o básico.
tenho que investir em equipes, eu tenho que ter bons jornalistas e aproveitar aquilo que são as propriedades da internet, do jornalismo digital, da web e das outras plataformas para fazer um bom trabalho. E aí sim eu tenho condição de chegar, de expandir, de chegar nas audiências, porque mais do mesmo ninguém gosta. Então é um desafio para o jornalismo, mas tem muitos exemplos, muitos casos que dão certo, e a inteligência artificial também colabora muito nisso. Nós tivemos agora nas eleições mesmo, muitos experimentando com conteúdos automatizados para dar resultados das apurações. O G1 fez um trabalho todo automatizado que vem já testando desde 2020 nas eleições municipais. E outros desde 2018, experimentando muito com formatos de visualização da informação novos, com muito uso de multimídia e outras linguagens, ferramentas, recursos de realidade virtual, realidade aumentada, que vão unidos, né, trabalhar conteúdos de maneira mais diferenciada para de fato usar a linguagem digital para também chegar nessas novas gerações que consomem informação. E que aí a disputa é mais forte, porque você tem uma gama muito mais variada. Você falou aí também do enxugamento das redações, falou dessas crises, né, que o jornalismo vem enfrentando e que são cíclicas, né? E aí eu queria encerrar aqui com uma pergunta sobre o ChatGPT, porque a gente não pode deixar de falar. O BuzzFeed, que é um site de notícias de entretenimento, e o New York Times anunciaram em fevereiro deste ano que já estão publicando alguns conteúdos produzidos pela tecnologia do ChatGPT, né? E aí, como você falou desses enxugamentos das redações, eu queria que você falasse um pouco sobre como isso tem sido encarado, a utilização do ChatGPT dentro das redações, para escrever textos, para fazer trabalhos que são de jornalismo, como isso tem sido encarado pelos pesquisadores, assim. Isso pode ameaçar ainda mais, porque já estamos ameaçados, né? Já estamos perdendo postos para diversas tecnologias, como você já citou aí ao longo do programa. E aí, como é que fica o futuro do jornalismo? Bom, o ChatGPT é um chatbot, né? Que tem uma inteligência artificial ali forte, bem desenvolvida, tem muitas pessoas experimentando, algumas encantadas, outras se preocupam, outras ficam aflitas com o que ele está entregando. Mas e tem por outro lado outros colegas fazendo testes, desafiando mesmo aquela inteligência artificial e verificando que às vezes ela muda de acordo com aquilo que você pergunta para te agradar, dar respostas um pouco que você quer ver. Ouvir. Se você diz assim, não, porque se você compreende, você sabe o que é o assunto que você está perguntando, de acordo com o que é a resposta, você vai ter condição de saber aquilo ali, né? Mas é isso, a análise, a conexão, isso está na nossa capacidade, né? Então, mas lidar com as tecnologias, recursos, ferramentas de inteligência artificial para o que a gente chama de jornalismo automatizado, conteúdo automatizado, a gente já vem em muitos... desde do início dos anos 2000, a gente sabe que tem organizações jornalísticas grandes como Reuters que já vinham experimentando isso. A Associated Press é um dos exemplos que sempre são elencados no que diz respeito ao uso de inteligência artificial. Para quê? Para gerar resumos de notícia, aquilo que tem muita estatística, muito número, resultados no caso de esporte, né? Nas várias modalidades. Também com relação à economia, isso já vem. BuzzFeed é uma das que vem usando e que está dizendo que vai empregar muito mais. Como eu falei, as previsões, né, o próprio Reuters aponta isso também no relatório do início desse ano, que cada vez mais a gente vai ter a incorporação de recursos de inteligências artificiais, aí eu falando no plural, nos processos de produção, de apuração, de edição, de circulação, que já está aí na disseminação jornalísticas. Então, isso assim, não vai ter volta. Não tem volta. Então, para o jornalista, eu acho que ele pode ser aliado, sim. E o jornalista é o que eu sempre falo para os estudantes. A diferenciação, seja em relação a quando você vai estar disputando uma vaga de trabalho, quem é você como profissional, como é que você se forma, o repertório que você tem, que você carrega e que pode te diferenciar.
os recursos tecnológicos, a inteligência artificial já está fazendo parte, vai ampliar mais e mais. Tem questões éticas que estão sendo colocadas? Tem, mas tem também um outro aspecto que se fala, que é da própria literacia algorítmica para o jornalismo, e no caso para os jornalistas, que claro vai ser também um aliado, né? Porque para você distinguir quando se usa, quando não se usa, por exemplo. Então, é um aliado. Tem aí efeitos negativos como vários. Quando a internet surge, quando a web surge, que vem, vai ter um site, eu vou ter minha página na web ou não vou ter? Isso é bom, isso vai matar meu negócio? Muitos diziam isso. Muitos. Eu ouvi várias vezes. Eu trabalhei num site aqui e tinha medo de colocar conteúdo na noite anterior porque ia estar no dia seguinte. E dizia que ia matar o impresso. Não aconteceu. O que ocorreu, a gente está vendo que as empresas que souberam antes, que se prepararam para essa incorporação efetiva e implementação melhor na sua redação, no seu negócio, a gente sabe que elas continuam sendo destacadas. E não é à toa que a gente sempre cita New York Times como uma marca inovadora, que a gente sabe que ela é forte o quê? No impresso, mas ela é quase que imbatível. Mas é por quê? Pelo jornalismo que ela faz. Pela qualidade, como marca dessa empresa. Ou mesmo o Washington Post, que hoje tem como proprietário Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Sim, uma grande, big plataforma. Eu adorei esse bate-papo. Acho que a gente tem muito que aprender ainda, muito que estudar. A gente ainda precisa do que você falou, né, do letramento, né, digital nas escolas. Tem fontes de informação para isso. Então, é o que a gente sempre fala. Verifique. Vá verificar as informações, saibam que marcas jornalísticas de referência não vão publicar aquilo que não foi checado. Tem o recorte editorial da sua linha, vai ter sempre, mas você pode checar em 3 minutos várias fontes, em outros veículos. E o cuidado com seus dados, como você compartilha, onde é que você deixa seus rastros, porque, como eu falei, essa é a mina de ouro. E é um caminho sem volta, a gente tem que aprender a lidar com isso e cada vez mais se informar e se proteger para não ficar vulnerável, né, diante desse trabalho das grandes Big Techs. Obrigada, foi um prazer recebê-la, adorei essa conversa. Espero ter contribuído. Contribuiu muito. E eu agradeço pelo convite e também a atenção de quem ouviu e de quem assistiu ou vai ouvir e vai assistir também. É isso aí, para você que tá aí. Até a próxima, obrigada. Obrigada a você, Suzana, para você que está nos acompanhando. Semana que vem tem mais Sala de Imprensa. Obrigada pela sua audiência. Obrigada também a toda a equipe que está aqui trabalhando com a gente. Até mais. Valeu, tchau.